Gustavo, neuropsicologia não é uma contradição? Não. Na verdade, a neuropsicologia ela é uma área do conhecimento que ela estuda as relações entre cérebro e comportamento. Então, o que tem de psicologia e o que tem de neuro na história? O que tem de psicologia é você estudar exatamente esses aspectos comportamentais envolvidos, né? Que vão desde processos cognitivos superiores, como atenção, memória, funções executivas, até comportamentos que podem ser demonstrados, né, através de condicionamento. E o que tem de neuro na história? É a ideia de você estudar como que essas estruturas cerebrais elas se relacionam com esses processos comportamentais. Então, como é que você pode pensar, como que o cérebro aprende a ler e escrever? Né? Então, a gente entende que o cérebro ele tem um papel fundamental. Como que eu posso tirar essas conclusões? Eu estudo o cérebro de pessoas que aprendem a ler e escrever normalmente e depois eu vou comparar o cérebro delas com pessoas que não aprendem a ler e escrever normalmente, que tem uma coisa que é muito comum, que é, por exemplo, o estudo da dislexia. Né? Então, assim, eu comparo o cérebro dessas pessoas e essas conclusões, elas me permitem perceber que existem aspectos neurológicos ou neuropsicológicos específicos da aquisição de uma determinada habilidade, mas também existem outros aspectos comportamentais. Então, a neuropsicologia ela tenta ser um campo de conhecimento interdisciplinar, que envolve tanto conhecimentos da neurologia, da psiquiatria, da medicina de uma maneira geral e também das ciências comportamentais. E aí a gente está falando da psicologia, mas tem a linguística, tem a fonoaudiologia, tem a terapia ocupacional, tem vários outros comportamentos que também estão envolvidos. Mas e o inconsciente que é tanto prezado pela psicologia? Esse inconsciente, ele não está dessa mesma forma colocada na neuropsicologia. Esse conceito de inconsciente, ele é um conceito que a gente não trabalha. A gente leva em consideração os achados dessas abordagens psicodinâmicas, mas do ponto de vista neuropsicológico, essa ideia de inconsciente ela não está lá dentro. Porque a gente entende que o cérebro ele é um tomador de decisão, um tomador de decisões, ele é um grande processador de informações e que, na verdade, você não tem esse tanto de comportamentos encobertos, como a psicanálise ela diz, né? Que é aquela metáfora do iceberg que a psicanálise faz. Você tem um tantinho de coisa que você vê, um tantão de coisa que você não vê. Tem um tantão de coisa que a gente não viu porque a gente ainda não descobriu, né? Mas, eventualmente, a gente vai jogar luz também a esses conhecimentos. Então, o mais próximo que a gente tem disso é o que a gente vai falar de processamentos pré-conscientes. São processamentos que acontecem no nosso cérebro, mas que você não tem um acesso consciente a eles. Uma coisa que a gente tem, por exemplo, são processos de condicionamento respondente, né? Então, o tanto que a sua pupila ela vai se adaptar à presença ou ausência de luz, né? Ou habilidades de aquisição motora, né? Aprender a dirigir um carro, né? Quando você aprende a dirigir um carro, você não precisa ficar pensando muito, né? Agora eu vou dar seta, agora eu vou pisar na embreagem, mudar a marcha. Não, eu sei, né? Mas muitas vezes eu não sei que eu sei. Então, eu sei, tanto é que as pessoas, mesmo muitas vezes quando fazem uso de álcool, conseguem fazer ainda assim bem. Você fala sobre função executiva de criança e adolescente? Sim. O termo funções executivas, ele é um termo que a gente usa em psicologia para designar um conjunto de habilidades que nós utilizamos para tomar decisões, para a gente organizar e nortear o nosso comportamento direcionado a uma determinada meta. Né? E permite você fazer planejamento, envolve muito da sua vontade, aquilo que você quer, o que você não quer fazer, envolve você conseguir pensar passo a passo se a sua estratégia está dando certo ou não. Isso é uma habilidade que a gente desenvolve desde o nascimento, crianças, bebezinhos já têm funções executivas, e a gente termina de desenvolver elas na vida adulta por volta de 20, 25 anos de idade. Essa ideia é muito, hoje, estudada para processos de tomada de decisão. Né? Então, assim, como é que eu consigo tomar decisões? Qual que é o papel das emoções? Por que algumas decisões elas são mais fáceis, outras são mais difíceis? Se a gente para pensar assim, a lógica de que na hora que eu estou resolvendo uma equação matemática, que envolve pouco conteúdo emocional ali, eu consigo lá e chego a tomar uma decisão geralmente com menos esforço. Na hora que eu vou comprar alguma coisa, que aí já é uma coisa que envolve processo afetivo, depende, que aí envolve, por exemplo, o valor da coisa. A gente está tendo problema com isso? Com certeza, né? Porque, principalmente porque a gente vive numa sociedade de consumo, essa sociedade de consumo, ela instiga a gente cada vez a comprar mais e, principalmente, você tem uma lógica por trás disso que é assim, se você não tem, você está meio que fora da moda. Isso faz com que a gente queira comprar coisas muitas vezes sem ter necessidade.
Talvez o principal exemplo que eu faço piada com os meus alunos são as propagandas da Polishop, né? A Polishop, eu falo assim que ela tem uma propaganda fantástica, que ela consegue fazer uma propaganda de algo que você não tem, algo que você não precisa, que provavelmente você não vai usar, e quando acaba a propaganda, você tem a sensação que você deveria ter acordado naquele dia com aquilo na sua casa, e que você tem que comprar imediatamente. E aí ele ainda te oferece um bônus, ele fala assim, se você ligar agora, eu te dou uma outra coisa a mais, e fica tranquilo com o pagamento, eu divido de 12 vezes no cartão de crédito sem juros, né? Isso daí, para uma pessoa que ela tem um problema de função executiva, ou tem um problema na dificuldade de tomar de decisão, ou que entende que eu preciso ter aquilo para ter um determinado valor, né? Ela pega o telefone na hora e liga. Como é que a gente pode ajudar as crianças a não se transformar nesse adulto tão angustiado com o seu executivo? Eu penso em duas coisas principais, assim. Eu acho que a gente tem que ensinar as crianças que tipo de valor que é importante dentro do contexto familiar de cada um, né? Então, as famílias hoje, elas precisam se preocupar com essa questão dos valores, né? Não só em ter, porque muitas vezes, como você tem famílias que ascendem de classe social, então te acha que é tipo assim, é só dinheiro, vou lá e compro o menino, é uma bala, é uma figurinha, é isso, aquilo outro, né? E aí, a segunda coisa é fazer com que os meninos aprendam a lidar com frustração, né? Assim, isso é uma coisa extremamente importante, né? Assim, os meninos hoje, eles não conseguem lidar principalmente com uma coisa que a gente chama de postergação da gratificação. Ou seja, eu deixar para fazer alguma coisa depois que eu vou ganhar mais, ao invés de fazer alguma coisa agora que eu vou ganhar menos, né? Então, o menino hoje, ele tem muita dificuldade de chegar em casa, não. Primeiro eu vou fazer meu dever de casa, para depois eu poder mexer no meu celular, no tablet, no computador, alguma coisa tipo assim. Não, ele acha que ele pode jogar o tablet e o dever de casa eu faço na hora que der, né? Assim, então, você tem que fazer com que os meninos aprendam a lidar com essa postergação da gratificação. 8 palavras. Sim. Neuropsicologia. Tudo do cérebro e comportamento. Pesquisa. Importantíssimo na formação na prática do profissional de uma maneira geral. A sua pesquisa. Ela tem uma relevância muito para aquilo que eu penso como educação. Metodologias. Hoje a metodologia ela é uma coisa que a gente parte do pressuposto que todo mundo sabe, mas quanto mais eu estudo, mais eu circulo, mais eu vejo que as pessoas não sabem. Referências. Importantíssimas. Comunidade científica brasileira. Muito vaidosa. Ciência. Base do desenvolvimento de uma nação. Criança e adolescente. Uma fase da vida que precisa ser visto com mais importância pelos nossos governos.